por isso estamos alegres. Vamos estar dando início a mais um devocional. Hoje são 4 de abril de 2025. Hoje é o dia qual o Senhor nos deu mais uma oportunidade de buscá-lo, de estarmos na mesma ligação. Amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te tentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheci o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, é esse nome todo-poderoso que nós viemos chamar nessa manhã. Amém? Missionária Thelma vai estar adorando nessa manhã? Amém. Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Vamos louvar. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, o peso da cruz, e as lágrimas vencidas. O meu rosto vem molhar, e só tu, Jesus, comigo, é que pode enxugar. Não retires teu Espírito, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia, Jesus. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito do pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor.
Missionária Thelma, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Pastora Genesi pode estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional. Também está orando pela vida do servo do Senhor, pastor Linhares, que vai trazer a palavra nessa manhã. Amém? Amém, amém. Oramos. Grande Deus, soberano Pai Celestial, poderoso é o teu nome. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós pedimos, ó Senhor, a bênção sobre o teu Filho que vai estar ministrando a tua palavra hoje. Que a unção que está sobre ele seja evidenciada e que nós possamos ouvir e guardar a tua palavra. Como diz lá em Apocalipse, bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as profecias desse livro. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por todos que já estão participando, ainda os que vão ouvir essa mensagem. Abençoa, Pai, que o teu Espírito Santo venha fazer viva a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém, pastora Genesi. Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Amém. Pastor Linhares com a palavra nessa manhã. Amém, amém, glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu quero ler hoje e meditar juntamente com todos na palavra do Senhor que está lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E eu quero ler só o versículo 7. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês aí ou não? Eu acho que a minha tela sumiu aqui. Tá ok, maravilha, obrigado. Tá. Então vamos lá. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e o versículo de número 7, que é deveras conhecido de todos, diz assim: mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não vejo como os homens veem. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, diante desse texto que nós estamos, eu quero extrair daqui só esse tema mesmo. Nós não vamos falar especificamente do texto em si. Eu quero falar sobre Deus não vê como o homem vê. A gente, irmãos, nós, os seres humanos, a gente tira, assim, as nossas conclusões, né? A gente faz os nossos juízos, a gente faz os nossos julgamentos por aquilo que a gente vê, não é? Geralmente existem até pessoas que dizem, olha, eu bati o olho, eu já tenho um diagnóstico, não é? E quantas vezes pessoas já chegaram para a gente, acredito que isso já aconteceu com você também, de pessoas chegar para você e dizer, olha, eu tinha uma visão totalmente errada de você. Quando eu olhei para você, eu falei, nossa, não vai dar para eu... O meu santo não bateu com o dessa pessoa, mas aí agora eu te conhecendo melhor, meu Deus, como eu estava enganada. Ou eu estava enganado, né? Então, por quê? Porque quando a gente olha, a gente realmente quer dar um diagnóstico. A gente olha, a gente faz esse juízo, vamos dizer assim, né? Nós temos essa facilidade de estabelecer julgamentos, juízos. A gente faz o julgamento do tempo, olha para o tempo, vai chover, não vai chover e tal. E tudo é baseado naquilo que a gente vê. Todo o nosso julgamento, todo o nosso juízo, aquilo que nós julgamos de tempo, julgamos as pessoas, julgamos as ações das outras pessoas, tudo isso é baseado naquilo que a gente vê. E, às vezes, até na própria Bíblia. A gente julga algumas questões bíblicas mediante aquilo que a gente vê.
Por exemplo, muitos textos bíblicos, talvez isso já tenha acontecido com você, porque já aconteceu comigo, muitos textos bíblicos a gente lê e fica se perguntando, meu Deus, por que que com essa pessoa Deus agiu assim e com a outra, aquela outra Deus agiu dessa outra forma? Eu acho que foi injusto, né? Às vezes você lê um texto bíblico assim e fica, nossa, mas aconteceu isso com essa pessoa, Deus fez isso. Eu não sei, eu acho que é injustiça. E tem muitas coisas que a gente vê. E eu hoje queria fazer um pequeno paralelo rápido com vocês para nós falarmos sobre isso. Porque Deus não vê como o homem vê. E eu queria fazer um paralelo sobre a vida de Davi e a vida de Moisés, rapidamente com vocês. Moisés, a Bíblia diz que foi um homem escolhido por Deus desde o nascimento. Desde o nascimento, Deus já guardava Moisés, já guardou ele. E para não matá-lo, Deus guardou ele e fez com que ele fosse morar na casa do faraó. E ali, Deus fez com que o Moisés tivesse uma educação que nenhum outro israelita teve. Moisés era instruído em todas as áreas. E Deus sempre ali cuidando do Moisés. Lembrando que naquela época, para ser rei, era totalmente diferente de hoje, né? Precisava de preparo em todas as áreas. Hoje, para você governar uma nação, principalmente a nossa, você não precisa de nada, você simplesmente e foi eleito e deu. Naquela época, não. Para ser rei, era preciso ser instruído em todas as áreas, porque o rei, ele dava o veredito final em todas as áreas da vida. Então, como Moisés era filho da filha de Faraó, apesar de ser adotivo, mas ele era considerado o filho da filha de Faraó. Então, ele foi treinado dentro de uma linhagem real. E tudo isso, claro, era Deus que estava fazendo. E depois ele foi levado para o deserto, onde passou os 40 anos ali, cuidando de ovelhas, para sair de tudo aquilo, e sempre Deus ali cuidando de Moisés. E depois Moisés foi chamado na sarça ali, né, para tirar o povo do Egito. E a gente vê nessa parte da trajetória de Moisés a própria Bíblia dizendo que Moisés foi um homem muito calmo, muito tranquilo. Foi um homem que era muito calmo. A Bíblia diz que ele era o homem mais humilde, para você ter uma ideia. Ele era o homem mais humilde, mais manso da terra, ele é chamado. Ele é chamado de homem mais manso da terra. Então, Moisés, quando a gente vai olhando assim, a gente vai dizendo, olha, Moisés, nossa, um cara muito top. Aí Deus pega e manda Moisés tirar o povo da terra do Egito. E aí, todos nós conhecemos a história. Aquele bando de murmuradores, mais de 2 milhões de pessoas ali murmurando contra Moisés. Né? Chegava qualquer coisinha, ia lá, e Moisés passava o tempo julgando o povo, e depois Deus aconselhou ele para colocar líderes junto dele para julgar, né, através da vida do sogro dele, do Jetro. Então, mas aquele homem assim que vinha se devotando a cumprir uma missão dada por Deus, que era tirar o povo do Egito. E aí a gente vai lendo essa história, como eu estou narrando aqui. E você vai dizendo, olha, Moisés realmente é o cara, né? E Moisés chegou a um nível
de intimidade com Deus que a Bíblia não diz que nenhum outro homem teve. Por exemplo, em nenhum lugar na Bíblia está escrito o que está escrito lá no livro de Números, capítulo 12, no versículo 8, quando teve todo aquele problema entre Miriam e Arão contra Moisés, né? E eles começaram a se levantar ali contra Moisés e tal, e Deus disse para Moisés, olha, vai lá, chama Miriam e Arão, que eu quero falar com eles aqui, eu tenho um particular para falar com eles. E aí Moisés chamou eles, e a Bíblia diz que uma coluna de nuvem ficou na frente deles, e Deus falou com Miriam e com Arão e disse, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu levanto os outros profetas, quando eu chamo profetas para falar com o povo, eu me revelo para esses profetas através de visões, eu me revelo para eles através de sonhos, né? Só que com Moisés, não. Com Moisés, eu falo com ele cara a cara. No versículo 8, ele diz assim, com ele eu falo face a face claramente, e não por enigmas. Ele contempla a face do Senhor. Números capítulo 12, versículo 8. Olha só o grau de intimidade que Moisés chegou a ter com Deus. Nenhum outro está escrito na Bíblia isso, que teve igual Moisés. Eu falo com ele cara a cara, ele contempla a face de Deus. Eu falo com ele claramente, não é por sonho, não é por visões, igual eu falo com... Não. Com ele eu falo cara a cara. Era assim que a gente vê quando lê a palavra de Deus, quando a gente fala, ou quando a gente estuda, ou quando a gente lê sobre Moisés. Era um homem que, humanamente falando, era fora ou irrepreensível. Mas aí a Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo 20, né, o versículo 12, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram, olha só a palavra que ele usou, vocês não creram, não confiaram em mim para me santificar diante dos israelitas, eu não vou deixar vocês conduzir o povo até a terra prometida. Você, Moisés, só vai ver. Você não vai entrar na terra prometida. Você foi desaprovado. Você não é apto para entrar na terra que emana leite e mel. Foi uma promessa que eu fiz. Que eu daria uma terra que emana leite e mel, mas você não está apto para entrar nessa terra. Aí quando a gente lê tudo que nós lemos, assim, citamos isso, a gente diz, mas olha, eu acho que foi injusto. Porque Moisés passou por tudo isso. E não entrar na terra prometida só porque Deus falou para ele falar com a rocha e ele bateu na rocha. Leia bem direitinho isso e peça ajuda do Espírito Santo. Mas antes de você ler, eu quero fazer um paralelo entre Moisés, essa história de Moisés, e agora eu queria falar de um outro personagem, que é Davi. Fica com Moisés aí engasgado ainda, dizendo assim, mas Deus não vê como vê o homem. Mas, olha, eu acho que Moisés merecia ter entrado por tudo que ele fez. Era o povo que estava perturbando o juízo dele, menino. O povo estava ali. Então, era 40 anos já que ele estava ali perturbando o juízo dele. Se fosse eu tinha explodido também. Eu tinha pegado aquele cajado e tinha arrebentado a cabeça daquele povo. Aguarda um pouquinho só. Vamos falar um pouquinho de Davi? Davi também um homem levantado por Deus. Um homem que foi
escolhido por Deus. Davi foi um camarada que, desde muito cedo, Deus já aprovava o que ele fazia também. E Davi também foi chamado para liderar o povo. Davi também foi escolhido para liderar o povo. Só que, diferentemente um pouco de Moisés, não é? Que teve essa trajetória depois do chamado. Antes ele, corretamente ali, né, na história diz que ele assassinou o egípcio, mas vamos colocar aqui entre parênteses, para defender os seus irmãos israelitas, né? Então, se for tirar por aí, é mais um ponto até para Moisés. Apesar de ter sido um assassinato, mas vamos dizer que ele assassinou para defender os seus irmãos. Então, vamos colocar até mais um ponto aí para Moisés. Agora vamos para Davi. Chamado por Deus, escolhido por Deus e também foi colocado para liderar o povo. E aí Davi, liderando o povo com muito temor, não é? Sempre trazendo o povo para adoração. Só que Davi, ele teve alguns deslizes bem feios. E todos nós sabemos disso. Primeira coisa foi que Davi não cuidou, não teve preocupação de educar bem os seus filhos. E os filhos de Davi, todos nós sabemos que foram uma grande decepção para Israel. O Amnon estuprou Tamar, e o Absalão matou o Amnon e depois queria tomar o reino de Davi, e foi essa doideira toda. Era uma família totalmente desestruturada. E Davi não tomou providências quanto a isso. E a gente podia dizer, cara, mas Davi pisou feio na bola. Era para ele ter tido mais cuidado. Ele sabia. Ele foi criado na risca. Jessé criou ele bem direitinho, cumprindo a Torá, a lei. Ele foi criado bem. Mas ele não foi prudente na criação dos seus filhos. Olha que pisada na bola. Aí depois ele, já cuidando do povo, todos sabemos, ele cometeu aquele adultério com a Batseba, depois arquitetou a morte de Urias, que era esposo da Batseba, e depois casou com a Batseba. E apesar de que naquela época podia, mas Davi teve várias esposas e vários casos. E então a gente fica olhando para Davi com essas pisadas na bola. E aí depois a gente vê Deus dizer que Davi era um homem segundo o seu coração. E até no Novo Testamento, não é? Lá nos Atos dos Apóstolos, fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí chega essa crise. Mas então houve injustiça. Davi, um homem que pisou tanto na bola, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E Moisés, um cara que a vida toda fazendo aquilo que era correto e não entrou na terra prometida porque se irritou. É injusto. Isso é uma injustiça. Vocês estão comigo acompanhando aí a história? Vamos lá. Só que Deus, ele não vê como o homem vê. Quando nós fazemos esse tipo de juízo da Bíblia, queridos, eu quero te dizer que quando isso acontece, é nada mais, nada menos do que o humano
que está tendo essa visão. Quando isso acontecer, saiba que isso não é o Espírito Santo quem está lhe conduzindo nessa leitura e nesse estudo. Isso é puramente humano. É só o homem que vê assim. Deus não. Deus não vê como o homem vê. O homem, o ser humano, o humano, ele olha para essas coisas, mas Deus não. Deus, ele vê totalmente diferente disso. A Bíblia diz, queridos, lá no Salmo 51, que Davi, ele exercia uma adoração diferenciada. Deixa eu ir aqui no Salmo 51 para a gente dar só uma olhadinha neste salmo. Esse é um salmo de Davi. Olha só o que diz esse salmo. Ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele começa assim. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros. Eu conheço bem os meus erros. E o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu só estou pedindo por causa da tua misericórdia e do teu amor. Eu estou fazendo uma apelação ao Senhor pelo seu amor e pela sua misericórdia. Mas o meu pecado está aqui, sempre na minha cabeça. Eu estou sempre reconhecendo ele. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que o Senhor detesta. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado, que aí eu ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não importa o que o Senhor faça comigo. Pode me quebrar, pode me esmagar, pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu vou ser feliz de novo. Eu só preciso ouvir o som da felicidade. Era o som que eu ouvia quando eu te adorava de fato. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades, ó Deus. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. E conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Livra-me da morte espiritual. Eu estou tão angustiado que eu acho que eu morri por conta do pecado. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifício.
Tu não gosta de animais, sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém, constrói de novo as tuas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. É esse o salmo que Davi faz, queridos. Então, nessa manhã, eu tenho 3 minutos ainda, eu queria dizer o seguinte para todos nós, meus amados, não importa o que a gente ou pessoas façam, nós não conhecemos o coração de ninguém, Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente está julgando uma pessoa, assim como nós fizemos um julgamento agora há pouco de Davi. Às vezes você está julgando aquela, mas ela pisou demais na bola, pastor, mas está escrito. Mas Deus não vê como o homem vê, você não vê como essa pessoa se debruça diante de Deus. Você não conhece o coração dela na hora que ela se debruça diante de Deus. Assim como a gente não conhecia e não conhece o coração de Moisés. Ele foi levado para o monte, de lá Deus o levou. Há quem diga que não morreu, enfim, não importa. O fato é que Deus levou para ele o Moisés. Mas Deus deu uma lição para nós. Deus não vê como o homem vê. A gente julga. A gente faz tira as nossas decisões, mas puramente com olhares humanos. Puramente com olhares humanos. Se nós fôssemos julgar esses 2 homens aqui, provavelmente nós condenaríamos o Davi e absolveríamos o Moisés. Provavelmente. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus conhece o meu e o seu coraçãozinho. Às vezes a gente pode estar lá nos apresentando e todo mundo achando que nós somos tão humildes, tão irrepreensíveis, tão santos. E Deus olhando para o nosso coração. E às vezes a gente está olhando para fulano e dizendo, olha, meu Deus, como pode aquela pessoa? E como pode? E Deus está dizendo, olha, mas o coração dela eu conheço. O coração dela eu conheço. O nosso coração, Deus conhece, querido. Eu quero dizer para você, não importa às vezes as pisadas na bola que você dá, o que importa é a forma que você chega diante de Deus e diz, olha, eu sei que eu sou miserável desde que eu nasci, mas eu estou apelando para o seu amor, eu estou apelando para a sua misericórdia, eu estou apelando para a sua bondade. Nessa manhã, se você puder, se debruça diante do Espírito Santo com o teu coração e não com a tua face. A tua face é o que o homem vê, mas o teu coração é o que Deus vê. Nós vemos o coração, nós vemos o rosto, Deus vê o coração. Deus olha e não nos vê assim. Deus olha e vê o nosso interior, como está por dentro aquilo que Ele soprou. Ele soprou em nós isso. Ele soprou em nós o seu caráter.
Ele soprou em nós as suas ações. Ele disse: eu farei conforme a minha semelhança nas ações que eles vão fazer. Por isso que Deus disse para Moisés: você não me representou, eu não sou assim. Eu não sou assim, Moisés. Eu acabei de estar com você. Foi eu que disse o que você ia dizer, rapaz. Eu falei com você agora mesmo, você estava comigo, você tem privilégio, cara, de estar comigo. O povo não sabe, não. O que eu tenho contigo, Moisés, é só eu e tu, rapaz. O povo lá não sabe, não. O povo lá não vê, não, a conversa que nós temos aqui, não. Eles murmuram até com razão, cara. Eles não sabem o que eu e tu temos, não. Vai lá, fala para eles, dá um discurso lá para eles. E diz quem é que cuida deles, Moisés. Foi isso que Deus disse, irmãos, para Moisés. Vai lá e fala com o povo. Pega o teu cajado, vai lá e fala com o povo. Discursa lá, diz para eles o que eu e tu fazemos aqui, rapaz. Vai lá, fala para eles o que nós estávamos tratando aqui. Diz para eles ficar tranquilos. Fala isso para eles, vai lá. Dá água para eles beber. Dá água para os animais deles. Moisés não. Ele foi lá e agiu como aquele povo merecia, vamos dizer assim. E não com o caráter de Deus. Às vezes a gente age como o povo merece, né? Às vezes a gente quer agir como o povo merece. Mas nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você: haja como o caráter de Deus. Como o Davi que vai lá e detona e diz: Senhor, eu sei, eu reconheço. Eu sei como é que eu estou. Eu sei como é que o povo está. Mas eu estou apelando para a sua misericórdia. Deus abençoe. Perdão pelo o tempinho aí, Ana. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, palavra abençoada, maravilhosa, de ensinamento, de reflexão. Pastor Linhares, que o Senhor continue te usando como esse instrumento poderoso na terra, abençoando sua família, sua saúde, seu ministério, amém? Missionária Jerusa pode estar fazendo para a gente aí a oração final pelo devocional, e na sequência, Pastor Linhares da bênção apostólica, amém? Amém, paz do Senhor, posso sim. Vamos orar então, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, meu Deus. Ah, Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar por este maná, por essa manhã, por todos que aqui estão, pelo devocional, pela presença de Deus, Senhor. Ah, por essa chaculejada, porque muitas das vezes nós olhamos só o que está na nossa frente, o que está na frente do nosso nariz. Muitas das vezes nós só olhamos a aparência, Senhor, mas o Senhor é tão grandioso, tão misericordioso. O Senhor é aquele que esquadrinha nós por dentro como se fosse um raio laser, um sensor que nos vê por dentro, de dentro para fora, assim, lá dentro mesmo do nosso íntimo. E nós somos tão limitados, Senhor, nós não enxergamos, meu Deus. E Tu és tão grande, tão grande, tão grande. Deus, eu quero te louvar, Pai, por nos fazer mais uma vez entender ainda melhor essa palavra através do Teu Espírito Santo, através da vida do Teu Filho, Senhor. Eu entrego todos aqui, Senhor Jesus, diante de Ti, no Teu altar, nas Tuas mãos, Pai. E que nós viemos, Senhor Jesus, pensar de uma maneira diferente a partir de hoje. Como o pastor falou, muitas das vezes, Senhor, nós olhamos, não, vamos fazer como a gente vê, como o irmão, mas não, a gente tem que agir, pensar como o Senhor, nós temos que ser imagem e semelhança do Senhor, e agir corretamente, conforme o Senhor nos ensina na sua palavra, Senhor. Muito obrigada por todos que estão aqui, por esse dia que eu creio que vai ser incrível, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada mesmo pelo devocional, por tudo que vem acontecendo em nossas vidas, Pai. Deus, também quero te apresentar
a Lara, filha da irmã também, Senhor Jesus, colocar diante de Ti, Senhor, para que ela, Senhor Jesus, consiga, Pai, enfrentar essas lutas, Senhor, internas, essas guerras, essas emoções, Senhor, que ela sente todas as vezes quando ela vai para a escola, Pai. Senhor, coloca um anjo do ladinho dela, Senhor, indo na escola, ficando na escola com ela e na volta da escola também, Pai. Eu sei que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, Pai, por esta manhã e por esse dia que nós vamos enfrentar, que eu sei que o Senhor estará conosco, Pai. Eu já te louvo, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do querido e poderoso Espírito Santo seja com todos nós, e que, como uma forma de aprovação, digamos amém. 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 Glória a Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Missionária Jerusa, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Obrigado pela participação de todos, que o Senhor possa nos conceder um final de semana abençoado na sua presença. Amanhã temos devocional novamente, esteja presente, convide mais alguém, para continuarmos unidos no mesmo propósito, na mesma ligação, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Jesus ama vocês e eu também. Fiquem com Ele. Também amo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.